Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Boa noite. Movimenta um pouco o corpo, descruza as pernas. Espero que vocês estejam bem hoje também. E vamos seguir a leitura. Vamos seguir as pegadas de Buda. Velho caminho, nuvens brancas. Capítulo 11. E flauta à luz da lua. Lembra que ontem Siddhartha Gautama ficou sabendo que ia ser pai. Ele e a Sodara teriam um filho ou uma filha. Udaim, Devadatta, Kimbila, Badia, Mahanama, Kaludai e Anuruddha eram amigos de Siddhartha que o visitavam frequentemente para discutir política e ética. Além de Ananda e Nanda, eles seriam os seus conselheiros mais próximos, assim que se tornasse rei. Gostavam de iniciar seus debates após vários copos de vinho. Cedendo aos desejos dos amigos, Siddhartha costumava manter os músicos reais e dançarinas atuando até tarde da noite. Devadatta podia tagarelar interminavelmente sobre temas políticos. Udaim e Mahanama debatiam incansavelmente cada ponto erguido por Devadatta. Siddhartha falava pouco. Às vezes, no meio de uma dança ou canção, Siddhartha lançava o olhar e via Anuruddha concordando, meio dormindo e, obviamente, desgastado pelas atividades vespertinas. Ele cutucava Anuruddha e os dois escapuliam para fora, onde ficavam a olhar a lua e a ouvir o murmúrio do riacho próximo. Anuruddha era irmão mais jovem de Mahanama. O pai deles era o príncipe Arintodana, tio paterno de Siddhartha. Anuruddha era um sujeito afável, bem apessoado,
muito admirado pelas moças da corte, embora ele mesmo não fosse inclinado a ficar correndo atrás de romance. Às vezes, Siddhartha e Anuruddha sentavam-se no jardim até meia-noite. Nessas alturas, os seus amigos estavam muito bêbados e cansados demais para discutirem qualquer coisa e se retiravam para os quartos de hóspedes. Então, Siddhartha pegava sua flauta e tocava sob o brilho do luar. Gopa colocava um pequeno incensário sobre uma pedra e se sentava quieta ali por perto, ouvindo a música suave flutuar no cálido ar da noite. O tempo passou e a hora de Yasodhara se aproximava. A rainha Pamita disse à sua filha que não precisava voltar para casa para ganhar seu bebê, já que sua mãe praticamente vivia em Kapilavastu. Junto com a rainha Mahaprajapati, Pamita selecionara as mais hábeis parteiras da capital para assistirem Yasodhara. No dia em que iniciou o trabalho de parto, ambas as rainhas estavam com ela. Uma solene e expectante atmosfera tomou conta do palácio. Embora o rei Suddhodana não mostrasse sua presença, Siddhartha sabia que ele aguardava ansiosamente em seus aposentos notícias do nascimento. Quando as contrações de Yasodhara começaram a se intensificar, ela foi levada para uma câmara interna por suas assistentes. Era recém o alvorecer, mas repentinamente o céu ficou encoberto por nuvens escuras, como se a mão de uma deidade houvesse obscurecido o sol. Siddhartha sentou numa peça ao lado. Embora estivesse separado de sua esposa por 2 paredes, podia ouvir claramente os seus gemidos. Com o passar de cada instante, sua ansiedade crescia. Agora as dores e gritos de Yasodhara seguiam-se um após o outro, e ele ficou fora de si. O choro dela cortava seu coração, até que foi impossível permanecer sentado quieto. Erguendo-se, começou a andar de um lado para o outro. Às vezes, o grito de Yasodhara, eles eram tão intensos que ele não conseguia conter o pânico. Sua mãe, a rainha Mahamaya, havia morrido em consequência de tê-lo parido, e aquela era uma marca que ele jamais esqueceria. Agora chegava a vez de Yasodhara parir o seu próprio filho. O parto era algo em que a maioria das mulheres casadas tinha experiência, um evento carregado de riscos, incluindo a possibilidade da morte. Às vezes, mãe e bebê vinham a falecer. Rememorando o que havia acontecido com um monge alguns meses antes, Siddhartha se sentou em posição de lótus e começou a tratar de seu coração e mente. Esse momento era um verdadeiro teste. Ele devia manter um coração calmo, mesmo no meio dos gritos de Yasodhara. De repente, a imagem do recém-nascido surgiu em sua mente. Era a imagem do seu próprio filho. Todo mundo esperava que ele pudesse tê-lo e ficariam felizes quando isso se concretizasse. Ele próprio também esperava por isso. Mas agora, na intensidade do evento real, compreendeu o quão intensamente importante era o nascimento. Ele ainda não havia encontrado o caminho, não sabia bem onde estava indo e, mesmo assim, já estava tendo um bebê. Isso não seria lamentável para a criança? Os gritos de Yasodhara pararam abruptamente e ele se ergueu. O que teria ocorrido? Podia sentir o seu próprio coração batendo. Observou novamente sua respiração, tentando recobrar a calma. Exatamente naquele instante, o choro do recém-nascido encheu o ar. O bebê havia nascido
Siddhartha secou o suor de sua testa. A rainha Gotami abriu a porta e olhou para ele. Ela sorriu e Siddhartha percebeu que Yasodhara estava a salvo. A rainha sentou diante dele e disse: Gopa deu à luz um menino. Siddhartha sorriu e olhou para sua mãe com gratidão. Eu o chamarei de Rahula. Naquela tarde, Siddhartha entrou no quarto para visitar sua esposa e filho, e Yasodhara olhou para ele com seus olhos cintilantes, cheios de amor. O bebê deles descansava a seu lado, todo embrulhado em seda, e o pai podia ver apenas o seu rostinho rechonchudinho. Siddhartha olhou para Yasodhara como se fosse perguntar algo. Compreendendo, ela aprovou com a cabeça e fez sinal para ele pegar a criança. Siddhartha ergueu o menino em seus braços, sob o olhar de Yasodhara. Ele se sentiu flutuar, ainda que seu coração estivesse carregado de profundos receios. Yasodhara descansou por vários dias. A rainha Gotami tomou conta de tudo, preparando refeições especiais, acendendo a lareira para manter mãe e filho aquecidos. Um dia, depois que haviam retornado para casa, Siddhartha visitou sua esposa e filho, pegou Rahula em seus braços e ficou maravilhado com o quanto a vida humana era frágil e preciosa. Ele se lembrou do dia em que havia ido ao funeral daquela criança pobre, de 4 anos de idade. O corpo dela ainda estava em seu leito de morte quando Siddhartha e Yasodhara chegaram. Todos os sinais vitais haviam desaparecido. A pele estava pálida e escura. Seu corpo era só pele e ossos. A mãe estava ao lado da cama, secando suas lágrimas, apenas para derramá-las novamente. Um momento mais tarde, um Brahmane chegou para realizar os ritos funerais. Vizinhos que haviam feito vigília a noite inteira colocaram o pequeno corpo numa padiola de bambu que haviam confeccionado para levá-lo até o rio. Siddhartha e Yasodhara seguiram a procissão com os pobres aldeões. Uma pira funerária simples havia sido posta sobre a barranca do rio, seguindo as instruções do Brahmane. As pessoas carregaram a padiola rio abaixo e submergiram o corpo. Então emergiram-no novamente e o deixaram sobre o chão para drenar a água. Este era um rito de purificação, pois as pessoas acreditavam que as águas do rio Banganga podiam limpar o karma negativo. Um homem derramou perfume sobre a pira funerária e então o corpo da criança foi colocado sobre ela. O Brahmane segurou um archote e andou em volta da pira cantando. Siddhartha reconheceu as passagens recitadas dos Vedas. Depois de circular a pira 3 vezes, ele a acendeu e ela logo queimou em grandes labaredas. A mãe da criança, os irmãos e irmãs manifestaram seu pesar. Depois de longo tempo, o fogo consumiu o cadáver do pequeno menino. Siddhartha olhou para Yasodhara e viu que seus olhos estavam repletos de lágrimas. Sentiu como se chorasse também. Criança, criança, para onde você retorna? Pensou. Siddhartha devolveu Rahula para Yasodhara. Saiu e se sentou sozinho no jardim, até que as sombras da tarde caíssem. Um servo veio procurá-lo. Sua Alteza, a rainha me pediu para achá-lo. Seu pai virá visitá-lo. Siddhartha voltou para dentro. As tochas do palácio haviam sido acesas e tremuliziam brilhantemente.
Muito forte isso dessa percepção da transitoriedade da vida, né? Na hora do nascimento do próprio filho, que ele pega no colo, ele se lembra que ele vai morrer, né? Tudo que se une inevitavelmente um dia se separa. Isso é uma frase de um sutra que a gente recita. Está no Breve Parinirvana Sutra, né? Que foi o último ensinamento de Shakyamuni Buda antes de morrer, ou antes de entrar em Parinirvana. A gente não fala que ele morreu, né? Ele entrou no Nirvana final, no grande Nirvana. Mas é importante, né? Quando a gente vai num enterro, ou quando a gente faz preces para pessoas recém-falecidas, é muito comum, depois que termina o ritual das preces, da recitação dos sutras, e que se oferece preces, incenso, luz de vela, flores, alimentos, né? É muito comum trazer as pessoas da família que estão na cerimônia, no rito, no ritual, para essa concretude da vida, né? Porque a gente está ali orando por aquele que se foi, né? Que normalmente a gente está em luto, sentindo a falta, né? Sofrendo a perda, e a coisa de falar assim: você vai morrer, acorda, não perde tempo, ninguém sabe a hora de cada um de nós. Então a gente está ali sofrendo por alguém que foi e tem que perceber que nós também vamos morrer. E aí no livro Siddhartha faz esse movimento naturalmente, né? Quando ele vê a vida surgindo, a delicadeza, né? Que é a fragilidade que é a vida humana, né? Ele se lembra da criança que morreu, que ele foi ver o enterro, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone aí? Quem quer falar? É o Dema. Oi, Dema, pode desbloquear minha tela, Kyoso? Ô, Rokyo, que eu quero ver o Dema. Pode falar, Dema. É o que a gente sempre fala do vida e morte, né? Tava um texto normal, né? Mais ou menos normal, mais puro, descrevendo o nascimento, com muita dor também, né? E de repente começa a falar em morte, né? E é o vida e morte, né? Que a gente repete quando começa a nossa frase, né? Vida, morte é de suprema importância, né? O tempo rapidamente se esvai. Então ele trouxe para esse momento meio sublime, né, de nascimento da criança para o Siddhartha, para a mulher, né, a outra coisa, né, que a vida está nascendo, mas tem morte, né, e vai ter a morte, né, e a vida vai ser isso. Não sei quanto vai durar isso, mas está junto, né. Ficou muito forte mesmo esse texto, né, nessa... Você vê que é sutil, né? É sutil a profundidade do ensinamento, né, que ele traz. Você vê, é isso que você falou, vinha num movimento do parto, quando deu a calmaria e que ele podia apreciar o nascimento do próprio filho, ele foi direto naquele ponto em que a gente evita falar, né? A gente evita viver, né, esse momento da morte ou essa realidade, né, dessa finitude, né, que a gente constrói como finitude. É isso aí. Muito bom. Esse é Carne. E esse texto que a gente recita hoje, né? Vida e morte de Supremo, que é isso mesmo, né? Ele está em algum lugar? O que ele é, então? Boa tua pergunta.
todo final de zazen, todos os dias, nas salas de prática do mundo inteiro, se toca essa madeira, que é o Han, né? Que é essa sequência pá. Sim. Essa sequência da madeira seria a musicalização, seria, se você pudesse escrever uma partitura sobre esse texto que é recitado, essa madeira está mostrando isso na medida em que ela dá aquelas corridas, né? E vai diminuindo. No começo são 7 toques, corrida forte. 5 toques, corrida, pequeno, forte. Depois são 3 toques, corrida, médio, pequeno, forte e acabou o zazen. E acabou. E esse verso, o Han, que é uma madeira, normalmente tem nele escrito esse verso: vida, morte, importância. Importância. Ele é um verso que é recitado toda noite para trazer a gente para esse lugar. Sim. Né? De não desperdiçar a vida. Sim. Né? Sim. Não desperdiça essa vida, é isso. Normalmente a gente tinha no mosteiro, pendurado ao lado do instrumento, para quem fosse tocar e não soubesse de cor ler, né? O demo, inclusive, fazia em japonês. Ele fazia em japonês e fazia em português, quando a gente estava... Português. Presencial. Mas muitas pessoas já decoraram, né? O pessoal mais antigo já sabe de cor esse verso. Sim. Isso aí. Tá bem. Bem. Obrigada. Imagina. Alguém mais? Oi. Hi. Hi. Oi, Clara. Oi. Então, é só uma anedota. Aqui onde eu faço o zazen, eu tenho uma imagem é uma foto de uma estátua do Buda na posição do Paranirvana, né? Isso. E eu achei ela num calendário chinês muitos anos atrás. Eu nem sabia o que era. Eu botei ela um quadro, né? Eu fiz um quadro com ela, botei no meu quarto e nem sabia o que era, mas depois eu entendi. E hoje essas coisas que a gente vê todos os dias, né? Que a gente quase nem vê às vezes, de tanto que estão aí, né? E hoje essas coisas loucas, hoje eu sentei, eu peguei ela e fiquei olhando assim um tempo e botei no chão de novo, e aí você escolhe. Bom, a gente está falando disso, né? Da vida à morte. Que coisa, né? É incrível, né? Ficou congelada. Mas deu para te ouvir. Ai. Deu para te ouvir. É muito lindo, né? A gente sente que a conexão de tudo, né? De como essas conexões acontecem o tempo inteiro. A maior parte das vezes a gente só não percebe que elas estão conectadas, né? Hoje prestar atenção no Buda deitado, né? Na posição que foi quando ele fez o último discurso dele, o breve Parinirvana, né? Então, é muito legal. É legal quando a gente percebe, né? Parece que é quase um insight, né? Não sei, me dá um contentamento, assim. É tão sutil, como esse sutil que ele traz no texto, né? Da fragilidade da vida humana, né? Tudo é sutil, o despertar é sutil, né? E a gente coloca de uma forma inatingível, né? Legal, obrigada por compartilhar. Ai, Guilherme? Oi, Sensei. Que bom. Muito bom. E eu fiquei... Agora você acabou tirando as palavras da minha boca, então eu resolvi falar também. Porque eu fiquei com a sensação, eu estou com a sensação, né, que ele
ele vai logo mais, né, chegar a um entendimento profundo dessa interdependência, né? Ele ainda não chegou lá, né? Ele está ainda sofrendo, né? Mas ele está dando pistas do que ele quer desvelar. Né? E o livro vem trazendo. Então, hoje, com a fala da Clara e a sua fala de, olha, a gente não percebe, mas está tudo conectado. E quando a gente estava lendo o livro, eu falei, nossa, ele já está quase na interdependência, ele já está começando a sacar, né? Ele está começando a ter esse insight profundo, que eu acho que talvez seja o mais poderoso, da onde ele começa a ver todo o resto. Né? E aí, a hora que você trouxe, eu resolvi compartilhar isso que estava coçando aqui. Muito bem. E é lindo isso, né? Que ele o tempo inteiro vislumbra, mas diz, eu ainda não estou lá. Né? Meu filho já nasceu e eu ainda não descobri, não transcendi, não despertei. É tão bonito, né, você pensar nisso, né, nessa genuína humildade dele, né, e no desejo genuíno de realizar também, né. É muito legal, é muito bonito. Legal, obrigada. Mais alguém? Não? Então, eu queria fazer um comentário com vocês que não é necessariamente da ordem do livro, mas eu acho que é uma provocação um pouquinho para vocês. Nós já estamos sentando juntos há bastante tempo, né? A gente tem observado que algumas pessoas acabam saindo do grupo da Sangha por conta do excesso de postagens, né, que a gente acaba colocando, né? Nós mesmos tentamos criar o Zazen Online, o grupo do convite, para resguardar, de alguma forma, as pessoas que querem sentar em Zazen, mas não querem estar o tempo inteiro envolvidos nas conversas e nas mensagens que o grupo do WhatsApp da Sangha Therigata gera, né, num dia, e enfim. E de tempos em tempos a gente pede para as pessoas serem um pouco mais cuidadosas nas postagens, ou não ter muito excesso. E, de novo, a gente está percebendo que também que a coisa volta, né? A gente entende, eu entendo, né? Mas eu queria fazer uma provocação, propor uma coisa para vocês. Não sei se vocês fazem isso, mas eu faço isso. Se eu preciso postar algo importante num grupo, e o da Sangha é um que eu me preocupo bastante quando eu vou postar alguma coisa, eu procuro ver que horas foi a última coisa que alguém postou. Porque o que está acontecendo? Às vezes a gente posta algo que é importante para divulgar na Sangha, para esperar um retorno de vocês, né? E a gente posta lá 20:15, 20:16, alguém nem leu a postagem do 20:15 e já postou 20:16 um outro assunto. Esse assunto vai ficando para trás e para trás e para trás, e isso gera ansiedade em todos nós. E cada um de nós está em momentos diferentes da vida, do caminho, da pandemia, né? E das expectativas também. Então, claro, nunca vai ter 100% de ajuste para todos, né? Mas eu vou pedir que vocês se deem ao trabalho de observar se vocês deram tempo suficiente para a pessoa que postou o último assunto, porque às vezes você nem abriu o que aquela pessoa postou, mas a gente nem lê e põe outra coisa, né? Então, tenta dar um intervalo entre uma postagem e outra. Se preocupe em olhar a hora em que a pessoa postou, né? Dá tempo para as pessoas lerem, dá tempo para você ler, né?
Não dá para dizer que tempo seria esse. Eu poderia dizer para vocês, vamos dar pelo menos 2 horas? Alguém postou às 8, eu posto às 10. Antes das 10 eu não posto mais nada, exceto se seja algo urgente, de vida e morte, de apagar um incêndio. Eu acho que a gente podia fazer uma experiência, como o Thich Nhat Hanh. O Thich Nhat Hanh, ele propõe na Sangha do Plum Village, onde eles estão, né? É uma prática da ordem deles. Você ouvir um sino, um toque de telefone, uma campainha, você respira uma vez profundo, inspira, solta o ar e aí vai atender o celular, aí vai atender a campainha, né? Para a gente treinar essa não reatividade, né? Eu acho que o WhatsApp pode ajudar a gente nisso também, porque vai deixar a gente respirar com a informação que está chegando. Me interessa abrir, não me interessa abrir, eu não vou abrir. Mas eu também não vou postar nada antes de 1 ou 2 horas de postagem. Vamos ver se é possível, porque pode ser que a gente poste junto, né? Todo mundo vai esperar 2 horas, eu postei, você postou e vai entrar as 2 juntas. A gente vai poder observar isso também. Eu peço que vocês avaliem isso um pouquinho. Tá bom? E eu acho que é isso. Vamos encerrar? Sensei, vamos convidar as pessoas Obrigada, Carmen. para a nossa conexão. Isso, Para não ficar muito pequenininha, né? Eu acho que tem muita gente que tem texto por aí. Sim. Não é? Quinta que vem, a conexão do meio-dia vai ser um sarau poético, né? Então, eu estou separando poesias que eu gosto, que eu gostaria de compartilhar, a Carmen e o Breno também, e a gente queria abrir... É pequeno. Mas vai dar pouco tempo, e nós temos meia hora, né? E cada poema é curto, talvez a gente deixe um tempo para digerir também de um poema para o outro, né? Para não ir um em cima do outro. Mas o convite é que se tem alguém que chegou agora na Sangha, que nem sabe que acontece a conexão do meio-dia e queira compartilhar poemas, que gosta, que escreve ou que lê e gosta, nós estamos convidando vocês para quinta-feira participar, tá bom? Mais alguma coisa, Carmen? Pode escrever na Sangha, né? No WhatsApp da Sangha, convidando, né? Seria legal, eu acho que dá para umas 4, 5 pessoas, até mais, né? Tá bem, muito vai bom. Vai ser bom, eu acho que vai ser bom. Eu estou contente, já está separado o meu aqui, ó. Eu também, eu estou esperando que outras pessoas venham, porque tem bastante gente aqui que até posta coisas interessantes, né? Sim, não, e a questão das postagens, eu não estou nem discutindo o teor delas, porque eu acho que quase todas são importantes. É importante, Não tem fôlego de ler tudo e vai não dando verdade, né? Não tem mesmo, não é possível, né? Tentar diminuir. Tá bem, obrigada. Obrigada a vocês. Então vamos lá. Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.